Boa tarde. Queria convidar as pessoas que estiverem aí fora para entrarem. Nós vamos dar início à nossa quinta edição do Caiós 2020 e vamos começar da melhor forma possível, que é rezando, também entregando a vida do nosso pregador nessa tarde de hoje. Então, convido vocês a ficarem de pé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu te convido a voltar o teu olhar para a imagem da Virgem Maria. E nós vamos nos consagrar a ela, do jeito que você sabe, consagrar a esse encontro, pedir a Nossa Senhora que ela passe à frente de todos esses dias de Caiós, dias onde o Senhor vai realizar as suas graças, suas curas, milagres e prodígios em nossa vida. Por isso, Maria, nessa tarde, nesse início de Caiós, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Consagrar também tudo aquilo que nós precisamos ainda resolver e te pedir a Tua santa providência, tanto material, mas principalmente, Mãe, espiritual. Por isso, vai à frente nesses dias de combate e de luta, mas quebra a glória do Teu Filho Jesus. Por isso, Mãe, no meio dessa Ave Maria, nós nos consagramos a Ti e te pedimos a Tua intercessão. Esmaga a cabeça da serpente desde já que tenta contra as nossas vidas e contra este encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria convidar o Anderson. Ele vai pregar para nós nessa tarde. E daí de onde você está, eu queria que você estendesse a sua mão para ele. E nós vamos rezar essa Ave Maria por sua vida, para que da sua boca saia somente aquilo que o Senhor deseja falar para nós neste dia. Por isso, Mãe, eu te consagro a vida do Anderson, tudo que está em seu coração, e te peço também a tua intercessão sobre a vida dele nessa tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade de mim, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Eu me chamo Anderson Carlos Bezerra, sou aqui mesmo da paróquia Nossa Senhora da Providência. E hoje é uma grande alegria podermos estar reunidos neste novo Caiós, mais edição clamando ao Senhor por cura e libertação. Aqueles que estão nas Sagradas Escrituras, eu peço que possa abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2. Você que está em casa também acompanhando pelas redes sociais da paróquia, abra a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2. E antes de proclamarmos a palavra de Deus, possamos cantar esta canção, suplicando
a Deus pelo coração da Virgem Maria, a vinda do Espírito Santo para que nos dê o entendimento da palavra, para que dê a graça que essa palavra possa dar frutos de vida eterna em nossa vida. Cantemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Nossa Senhora das Graças, com vosso divino Filho, a mãe pia, abençoai-nos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim vai nos dizer a palavra de Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali.
Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas, para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: enchei as talhas de água, e eles as encheram até em cima. Então disse: agora tirai e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Caríssimos irmãos e irmãs, essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Que é viva e eficaz. Meus queridos irmãos, nós estamos ouvindo esta palavra em que vai nos mostrar o primeiro milagre que Jesus realizou na ordem da natureza. Nós vemos esse milagre que Jesus realiza transformando a água em vinho, e este milagre foi realizado através da intercessão da Santíssima Virgem Maria. Esta graça que foi concedida por Deus através da Virgem Maria. E é interessante que São Luís Maria de Montfort, ele vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que os 2 primeiros milagres que Jesus realizou foram através da Virgem Maria. O primeiro milagre na ordem da graça e o primeiro milagre na ordem da natureza. O que isso significa? O primeiro milagre na ordem da graça foi a santificação de São João Batista. Nossa Senhora que visita Santa Isabel, e ao visitar Santa Isabel, Nossa Senhora saúda Isabel. Nossa Senhora, como hoje em dia, provavelmente, chegou na casa de Isabel falando Shalom, e com o Shalom da Virgem Maria, a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de São Lucas que João Batista estremeceu de alegria no ventre de Isabel, e João Batista no ventre de Isabel, juntamente com a própria Santa Isabel, ficaram cheios do Espírito Santo. Esse foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. A santificação de João Batista ainda no ventre de Nossa Senhora. Ainda no ventre de Santa Isabel, então. Amém? Esse foi o primeiro milagre na ordem da graça. E aqui na palavra de Deus, nas bodas de Caná, nós vemos o primeiro milagre na ordem da natureza, ou seja, transformar a água em vinho, algo miraculoso. E também esse primeiro milagre foi por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ela que estava ali e viu que o vinho havia faltado. Naquele tempo, principalmente para o judeu, faltar o vinho na festa de casamento seria um grande escândalo, uma grande vergonha. E Nossa Senhora, vendo aquela situação, ela vai até, ela sabe que pode conseguir a graça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que através do pedido da Virgem Maria, Nosso Senhor atendeu o pedido, embora em primeira mão, às vezes pareça que Nosso Senhor não queria realizar, mas o próprio Senhor fala: minha hora ainda não chegou. Mas, diante do pedido da Virgem Maria, ele fez ou não fez o milagre? Fez. A hora não era aquela, mas porque a mãe do Senhor pediu, ele realizou. Talvez você tenha uma graça muito grande na sua vida, talvez nem seja o momento ainda, mas se você pedir a Nossa Senhora, você verá a glória de Deus ser manifestada na sua vida. Amém? Mas interessante que nós vimos, primeiro milagre de Jesus na ordem da graça e na ordem da natureza, ou seja, a santificação de uma pessoa, e também o milagre de transformar algo da natureza, os 2 milagres por meio de Nossa Senhora. Isso quer nos dizer
Aquilo que a igreja nos ensina, que Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças, sejam graças espirituais, ou seja, na ordem da graça, sejam graças na ordem material mesmo. Então você pode pedir a Nossa Senhora todo tipo de graça, aquilo que você precisa, seja na ordem da graça, ou seja, a conversão de alguém, alcançar uma virtude que você precisa, abandonar o pecado. Nossa Senhora pode te alcançar esse tipo de graça. Mas ela também pode te alcançar, junto a Jesus Cristo, o milagre na ordem da natureza, a cura de uma doença, a cura de uma enfermidade, alcançar até mesmo o bem material. Nossa Senhora pode nos alcançar porque é a medianeira de todas as graças. E ela inclusive quer que nós peçamos a ela. Quando ela aparece a Santa Catarina Laboleiro, no século XIX, onde ela revela ali a medalha milagrosa, das mãos de Nossa Senhora tinha alguns anéis que saíam raios de graça, e havia alguns anéis que estavam apagados. Santa Catarina então pergunta para Nossa Senhora o que significava aquilo, e a Santíssima Virgem falou que eram as graças que ela tinha para dar, mas as pessoas não pediam. Você vai compreender isso? Nossa Senhora é cheia de graça para nos dar, mas a humanidade não recebe por quê? Porque não pede. Mas nesse encontro, Deus vai abrir as correntes de graça, porque desde o início, esse encontro é mariano, pedindo tudo por Maria. Quem crê aí diz amém. Nós vamos alcançar, porque a Virgem Imaculada está intercedendo por nós e mais, porque nós estamos pedindo a ela. Pedir a mãe e o filho, aprende, eita, todo mundo. Vamos lá com fé, pedir a mãe e o filho. Se você pedir a Nossa Senhora desde hoje, você verá a glória de Deus se manifestar no seu vida. Mas eu queria, antes de aprofundar mais nessa palavra, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, essa questão da Virgem Maria ser medianeira de todas as graças. Porque, infelizmente, meus irmãos, até mesmo alguns católicos, têm receio de pedir graça à Virgem Maria. Alguns católicos ainda, infelizmente, têm escrúpulos, acham que você pedir alguma coisa à Nossa Senhora, você rezar o texto, você está tirando a glória de Jesus. Ora, nada mais contraditório com a fé católica. E por isso eu gostaria de citar algo que está nas catequeses de São João Paulo II sobre a Santíssima Virgem Maria, para animar você a recorrer à Virgem Maria, porque ela é medianeira de todas as graças. Quem ensina que a Virgem Maria é medianeira de todas as graças? A igreja. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna sustentável da verdade. Ou seja, a igreja, que é a verdade, a coluna sustentável da verdade, está nos ensinando há séculos que a Virgem Maria é a medianeira de todas as graças. Olha só o que São João Paulo II vai nos falar. Ao proclamar Cristo como único mediador, conforme 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, quem aqui já ouviu algum protestante falar Jesus é o único mediador entre o céu e a terra? Quem já ouviu? Nós ouvimos direto protestantes falar isso. Jesus é o único mediador. Então São João Paulo II vai explicar. Ao proclamar Cristo como único mediador, o texto da carta de São Paulo a Timóteo exclui qualquer outra mediação paralela, mas não uma mediação subordinada. O que isso quer dizer? Que exclui qualquer outra mediação de um outro Deus. Jesus é o nosso único Deus, né? Claro, a Santíssima Trindade. Um só Deus com três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o único mediador nesse sentido. Porém, não exclui uma mediação paralela, ou seja, alguém que nos ajuda a chegar a Jesus. Como vai dizer, como vai bem explicar São João Paulo II. Com efeito, antes de ressaltar a única e exclusiva mediação de Cristo, o autor da carta, o autor recomenda, ou seja, São Paulo também recomenda na mesma carta, que se façam súplicas, orações, petições e ações de graças por todos os homens. Não são porventura as orações uma forma de mediação? Antes, segundo São Paulo, a única mediação de Cristo é destinada a promover outras mediações dependentes e ministeriais. Proclamando a unicidade da mediação de Cristo, o apóstolo só tende a excluir toda mediação autônoma ou concorrente, mas não outras formas compatíveis com o valor infinito da obra do Salvador.
Ou seja, Jesus é o único mediador na ordem da salvação, porque Ele é o nosso único Salvador. Mas nós também temos a mediação que nos ajuda a chegar mais próximos de Deus. São Paulo vai nos falar que o que falta às tribulações de Cristo, Ele completa na sua própria carne em favor da igreja. O que São Paulo está dizendo? Que a oração dele, o sofrimento dele, a penitência dele, unida à cruz de Cristo, é fruto de graças para toda a igreja. Quando nós nos pomos a interceder por um outro irmão, como São Paulo fala, orai uns pelos outros, também é uma mediação. Então, a mediação aqui, que Jesus é o único mediador, no sentido dele ser o nosso único Deus, o único Salvador que nos dá a salvação. Mas nós temos a Virgem Maria e os santos que rogam por nós e nos ajudam a chegar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Entendido isso aqui? Sim ou não? Então, para nós perdermos o escrúpulo que sim, nós podemos clamar a intercessão da Virgem Maria. Sim, nós podemos. E tomemos cuidado, porque São Luís Maria Grande Monfort vai dizer: não julguem receber a misericórdia de Deus quem ofende sua santa mãe. Então, como pode isso? Né? São João Paulo II ainda vai dizer: os cristãos invocam Maria como auxiliadora, reconhecendo-lhe o amor materno que vê as necessidades dos seus filhos e está pronto a intervir em ajudá-los, sobretudo quando está em jogo a salvação da terra. Então, São João Paulo II está nos falando aqui que Nossa Senhora está pronta para nos ajudar a chegar a Cristo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não rogamos a ela, nós não clamamos a ela. E agora sim, focando mais aqui na palavra de Deus, que nós acabamos de ouvir, nós vemos a Santíssima Virgem Maria que se preocupa com aquela família. Então é interessante que esse versículo vai dizer claramente, no versículo 1, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Repita comigo: a mãe de Jesus estava ali. Quando você está com um problema na tua casa, repita: a mãe de Jesus está aqui. Nós estamos aqui numa festa de casamento. Uma festa de casamento em que estão ali celebrando as bodas. E já na festa de casamento houve um grande problema, mas não há preocupação porque a mãe de Jesus estava ali. Eu quero que você compreenda, meu irmão, que diante da dificuldade que você passa, diante da situação que você enfrenta na tua vida, na tua família, talvez hoje, nesse momento, teu casamento está por um fio, eu quero dizer, a mãe de Jesus está aí. Mas você precisa convidar a mãe de Jesus. Você precisa clamar a mãe de Jesus. São João, quando ele recebe a Virgem Maria como mãe, lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 em diante, a palavra quando Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, e fala para o apóstolo: eis aí tua mãe. A palavra vai dizer que João, a partir daquela hora, a recebeu como sua mãe em sua casa. Então é necessário que você receba a Virgem Maria na sua casa. Talvez está faltando o vinho. Que vinho, Anderson? O vinho da alegria, o vinho da santidade. Talvez alguns pensem na sua casa e falem: minha casa é um inferno. Talvez a tua casa só tenha brigas. A tua casa talvez só tenha discórdias, bebedeiras. Quantas situações nós vemos nas casas de tantas pessoas. Porém, você precisa hoje chamar a Virgem Maria, colocar tudo nas mãos da Virgem Maria, porque quando nós entregamos a nossa necessidade à Virgem Maria, ela vai fazer isso que ela fez hoje na palavra de Deus. Ela vai até nosso Senhor Jesus Cristo, autor e princípio de todo bem, e fará clamar a Ele. E ela fala: eles não têm mais vinho. E ela vai falar a toda necessidade para o Senhor. Naquele momento, a palavra é clara: Jesus disse que ainda não era a hora dele realizar milagres na ordem da natureza, mas porque ela pediu, o Senhor realizou. Fazer tudo o que ele nos disser foi a palavra que a Virgem Maria lançou para aqueles homens, para aqueles serventes. Nossa Senhora tem fé. Nossa Senhora sabe quem é Jesus. Nossa Senhora que
há 30 anos atrás havia dito: eis aqui a escravo do Senhor, faça isso aqui segundo a palavra. Está aqui também falando: faça a vontade dele, fazer tudo o que ele nos disser. Se ele realizar bem, se ele não realizar bem também. E olhando a humildade de sua serva, Deus manifestou o milagre. Deus antecipou a graça em vista da humildade de sua serva, a Santíssima Virgem Maria. Amém? E qual foi a graça de Jesus? Quando Nossa Senhora falou aos serventes fazer tudo o que ele nos disser, Jesus viu que ali tinham 6 talhas de águas pela metade. Águas que seriam usadas no rito da purificação. E Jesus dá uma ordem para aqueles homens: encher até a boca. Encher até a boca. Então, se você quer um milagre na sua vida, aqui nós temos 2 pré-requisitos. Primeiro, ouvir Nossa Senhora ou buscar um milagre através dela. Será que se fosse alguns de nós vendo aquela situação, ainda não era a hora do milagre, de Jesus realizar o milagre? Aí você ia pedir, aí, quem é você para estar pedindo esse milagre? Não chegou minha hora? Ele não ia realizar. Tenho certeza que Jesus não realizaria. Jesus realizou porque quem foi que pediu? A mãe dele. Então, se você quer um milagre na sua vida, peça pela Virgem Maria. O segundo pré-requisito: ouvir e obedecer a voz de Jesus. E aqui nós temos várias maneiras de interpretar esse ouvir e obedecer a voz de Jesus. Nós podemos ouvir e obedecer a voz de Jesus através da igreja, porque a igreja vai dizer São Paulo é o corpo misto de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, quando a igreja fala, quando a igreja se pronuncia, é Cristo falando. Mas eu quero meditar com vocês aqui sobre o encher as talhas de água até em cima, que é o mandato que Jesus nos dá hoje. É o que Jesus está nos mandando: encher as talhas de água. Se você quer a realização do milagre, você precisa obedecer a palavra de Jesus e encher as talhas de água. Talvez para aqueles homens fosse complicado, mas eles manifestaram ali uma grande fé. Por quê? Porque eles estavam atrás de vinho. E Jesus manda encher as talhas de água. Mas eles encheram, eles obedeceram, eles não questionaram. Então você precisa encher 6 talhas de água para ser manifestado o milagre da sua vida. E a primeira que você tem que encher é a da fé. A talha da fé. A gente faz uso, né? Melhor, vamos trazer para uma realidade nossa: um barril de água, um galão de água. Talvez algum gasto assim, não ficar no da Sagrada Escritura, né? Vamos dizer que foi inventando ali. A talha de água, a talha da fé. Você precisa encher de fé. Nossa Senhora disse o quê? Fazem tudo o que ele nos disser. E o que Jesus disse sobre a fé? A palavra de Deus vai dizer através do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que procuram. Repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, como é que tu quer um milagre na tua vida se tu não tem fé? Você precisa ter fé, acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele, ou seja, quem de Deus se aproxima, deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Se você se aproxima de Deus, você será recompensado de alguma forma. Talvez não seja o que você queria, da forma que você queria, mas o melhor de Deus você vai receber, amém? Mas você precisa de fé. Você precisa pedir a Deus a graça da fé. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos foram lhe perguntar por que ao eles orarem para expulsar o demônio eles não tinham conseguido, Jesus diz lá em Mateus 17, versículo 19, que o motivo deles não terem expulsado o demônio foi por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Mas qual é a condição? Ter fé.
Mas a palavra de Deus também vai dizer que o Senhor é o autor e o princípio da fé. Então peça a Deus a graça da fé. Peça. E ao orar, ao clamar, acredite no fundo do coração que Deus ouve a oração e Ele vai realizar graça. Assim como esses serventes. O cara está lá atrás do vinho que faltou e Jesus fala: enche de água e mais. Pega a água que vocês encheram e vai dar. Os serventes, eles foram. Quando eles chegaram lá, não era água, era vinho. Deus realizou um milagre. Mas eles obedeceram, eles tiveram fé. Eles acreditaram na palavra que Jesus lançou. E Jesus lançou a palavra: pedi e recebereis, buscar e acharei, batei na porta e ela vos será aberta. A pergunta que eu faço para você, meu amigo, é: você crê? Nós precisamos encher a palha da fé, porque senão, do que adianta? Do que adianta? Eu sou professor e eu fiz uma dinâmica com meus alunos, né, da Semana da Criança. Algumas dinâmicas do quiz, né, valendo um prêmio na aula de das crianças. A menina já, eu vou participar, mas eu não ganho nada. Ela já foi sem fé. Resultado, não ganhou nada. Já foi. Pensei, não vou ganhar, já foi para baixo. E é isso. Muitas vezes, meus irmãos, nós não recebemos a graça porque nós rezamos duvidando do coração. Deus não vai dormir, é por isso que nós não recebemos a graça. Só que é com cuidado, na alerta que eu quero fazer para vocês. Fé é você ver que você não pode fazer nada, quem faz tudo é Deus. A Virgem Maria disse: fazer tudo o que Ele nos disser, ou seja, porque Jesus é Deus. E Ele vai manifestar, Ele vai realizar, quem realiza é Deus. Essa é a fé que nós precisamos, porque, infelizmente, muitos aí vão nos ensinar a fé como se fosse um pensamento positivo, em que você pensa positivo e você realiza tudo aquilo que você quiser pelo nosso pensamento. Cuidado. Não vou me aprofundar muito aqui, até por causa do tempo, mas quem quiser ler um livro chamado Sim, Sim, Não, Não, do Monsenhor Jonas da Bíblia, que ele vai contar que, se não me engano, na década de 80, ele mesmo quase caiu nessa heresia de pensamento positivo e dessas coisas meio esotéricas aí, que começava a fazer muitas palestras pelo Brasil sobre pensamento positivo e tudo mais. E ele disse que ele quase cai, ele está lá pensando nele. Quem quiser pode ler, então cuidado. Fé não é crer no homem, não é crer no poder do homem, porque eu penso, logo vai acontecer. Não, é porque eu confio em Deus, coloco nas mãos de Deus, e quem vai realizar é Deus. Amém? Um outro aspecto da fé que eu quero falar com vocês, de maneira breve, fé, meus irmãos, também é nós acreditarmos na boa e na vontade de Deus, mesmo quando Deus não realiza aquilo que nós queremos na hora que nós queremos. Se você realiza, se você reza pedindo a Deus uma cura, e essa cura não vier, fé também é você crer que nem sempre uma doença é um mal da nossa vida. Por uma doença nós expiamos os nossos pecados. Santo Agostinho vai dizer que Deus não permitiria o mal se ele não pudesse extrair o bem. Então nós devemos crer nisso, porque fé também é crer na ressurreição. E eu lembro aqui de um irmão que participava muito, acho que desde o primeiro Cairóis ele participava, acho que alguns aqui até conhecem o seu Joel. Só me engano, ele pegou Covid e ele veio a falecer. Fé não é só eu rezar pela cura dele e ele ser curado. Fé também é eu crer na ressurreição e que hoje ele está lá, junto a Deus. Isso é fé. Porque essa vida é passageira. Então, quantas vezes, meus irmãos, porque nós não temos fé, quando alguém morre, nós vamos querendo abandonar a igreja, tem gente que tem raiva de Deus. Quem aqui quer ir para o céu, levanta a mão. Só tem dois jeitos de você ir para o céu. Ou Jesus volta logo, ou você morre. Então você pode clamar a Deus, e claro, rezemos a Deus pedindo a cura, não é errado, você deve. Mas fé também é mais do que isso. É saber entender os planos de Deus, saber que em determinadas situações a hora da pessoa chegou. Amém? Está fazendo sentido? Beata Chiara Luz, meus irmãos, ela escreveu uma carta quando ela estava doente, ela teve câncer nos ossos, ela faleceu por causa dessa doença.
E que a Ruth ela escrevia dizendo assim, né? Ela escrevia para outra beata, né? Também chamada Ruth, que era também chamada Beata, que era Ruth, perdoe a pronúncia do nome, mas ela falava: tu sabes o quanto eu desejo essa cura, mas eu não tenho coragem de pedir, porque eu sinto que não é a vontade de Deus. Deus me chama para outra coisa. Ela entendia que Deus o chamava a ser a esposa dele, que era a hora dela ir para o céu. Não estou aqui falando que diante da doença nós não podemos pedir a Deus a cura. Tanto é que nós estamos nesse encontro de cura e libertação. Nós vamos rezar por isso sim. Só que fé, meus irmãos, é assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Pai, se for de tua vontade, afasta de mim esse cálice. Todavia, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém? Então, rapidamente, por causa do nosso tempo, a outra tarefa que nós devemos encher é a oração. Nossa Senhora disse: fazer tudo o que Ele nos disser. E Jesus disse em Mateus 21, 22: tudo que na oração pedirdes com fé, vós recebereis. Então precisamos ter a fé. Jesus repete aqui a fé que nós precisamos, e é pedir em oração. Irmão, você só oração, você não vai conseguir receber a graça que você quer. Você pode até se acreditar, mas você precisa rezar. Se você não reza, meu irmão, como é que você vai alcançar essa graça que você precisa? Terceira tarefa de água que nós devemos encher, a Eucaristia. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 53: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E por que nós precisamos encher a taça da Eucaristia? Porque São João Bosco vai dizer: quereis receber muitas graças, visitai Jesus muitas vezes no Santíssimo Sacramento. Quereis receber poucas graças, visitai Jesus poucas vezes no Santíssimo Sacramento. Quereis não receber graça nenhuma, não visite Jesus. Então, meus irmãos, a Eucaristia é fonte de vida. São Padre Pio dizia que se as pessoas soubessem o que é a Santa Missa, nós teríamos que ter guardas na porta da igreja para conter a multidão. Nós temos aqui o príncipe da paz, Jesus da Eucaristia. Mas as pessoas não vêm à igreja. Aqui, graças a Deus, as pessoas rezam, as pessoas têm devoção, mas quantos lugares os padres se reclamavam que o povo não tem voltado às missas, não quer voltar, acha que é normal assistir pela televisão. Mas como dizem, né? Quando você tiver fome também, assiste Masterchef, né? Você tem que ir para a cozinha pegar a comida. Né? É o que nós estamos fazendo, a banalização da fé. Meus queridos irmãos, então vamos lá, recapitulando. Primeira tarefa, a fé. A segunda, a oração. E a terceira, a Eucaristia. E voltando aqui até um pouquinho a oração, Padre Pio, quantos milagres Deus realizava através de São Padre Pio? Mas era um homem que rezava muito. Conta-se que São Padre Pio rezava 100 terços por dia. Brincadeira? Você chorando para rezar? Quantas vezes eu quero nem pegar no Cristo, nem tirar rezar? São Padre Pio rezava 100 terços por dia, em alguns dias. E por isso, quantas graças, quantas maravilhas Deus realizava. Por isso, quando as pessoas queriam exaltar Ele demais, Ele falava: eu sou um simples frade que reza. Então vamos lá, a quarta tarefa, a confissão. Se você quer receber uma graça, um milagre de Deus, se confesse. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 20, versículo 23. Nosso Senhor diz, após soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Meus irmãos, quantas pessoas não recebem as graças de Deus porque estão presas no pecado? A palavra de Deus vai dizer através, se não me engano, do apóstolo São Tiago, que aquele que peca é do demônio.
São João ou São Tiago vai dizer nas suas epístolas: aquele que peca é do demônio, aquele que permanece em estado de pecado mortal é do demônio. Então, nós precisamos nos confessar. E Jesus está dizendo aqui aos apóstolos que quem aos apóstolos, ou seja, aqui na igreja, perdoar, esse pecado será perdoado. E quem não for perdoado aqui os apóstolos não perdoarem, os pecados dessas pessoas serão retidos. Meus irmãos, você precisa estar em comunhão com Deus e não com o demônio. Se você está precisando de um milagre, confesse os seus pecados, faça penitência. Porque desde o sol, Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima em 1917, diante daquele grande movimento, os pastorinhos que viam Nossa Senhora, a multidão que começa a segui-los, e as pessoas da multidão começaram a pedir aos pastorinhos: reza por mim, pede por essa graça, para que eu preciso de um milagre. E então os pastorinhos, quando Nossa Senhora apareceu, eles começaram a interceder junto a Nossa Senhora por aquelas pessoas simples que estavam lá, por aquelas pessoas que precisavam de uma cura. Quantas pessoas doentes, aleijados muitas vezes, um contexto de guerra, uma situação de pobreza, quantas pessoas precisavam de uma cura, e sabe o que é que Nossa Senhora falou? Alguns receberão, mas outros só receberão no decorrer do ano, porque antes de receber a graça, é preciso que façam penitência dos seus pecados. É preciso que se arrependam e façam penitência dos seus pecados. E a palavra penitência está ligada ao sacramento da confissão. Você pode estar cantando hoje junto à Virgem Maria, mas eu falo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, faça a penitência dos seus pecados, se confesse, rompa com o mal hoje na tua vida. Por mais que você tenha feito coisas absurdas, a palavra de Deus vai dizer no livro dos Hebreus: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se arrependa. Talvez você, numa situação, não tenha conseguido se confessar. Por N situações, faça um ato de contrição perfeito. A igreja ensina que nós recebemos o perdão com um ato de contrição perfeita, desde que a pessoa faça com a intenção de, na primeira oportunidade, se confessar. É claro que esse ato de contrição perfeita não vale para comungar. Para comungar você tem que confessar antes. Mas desde já faça um ato de contrição perfeita, pedindo a Deus o perdão dos seus pecados, rompa com o mal em nome de Jesus. Quinta talha de água que você precisa encher para Deus realizar o milagre na tua vida: o perdão. Meus irmãos, se você soubesse como a falta de perdão é empecilho para a manifestação do milagre de Deus na nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 15, nosso Senhor vai dizer: se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Meus irmãos, nós precisamos perdoar uns aos outros. Se você quer receber a graça de Deus, você precisa perdoar. Quantas pessoas falam: eu odeio fulano, eu não perdoo, eu nunca vou perdoar. Como que nós queremos explanar a misericórdia de Deus se nós não temos misericórdia do outro? Perdoar não é você querer ser o melhor amigo da pessoa, não. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Talvez você não tenha sentimento de perdoar, mas é uma decisão de entregar para Deus: Senhor, eu quero perdoar. Tem sido difícil, mas se perdoa. Quantas pessoas que entregam ao ódio. E eu digo mais: talvez você está querendo rezar por uma cura. Meu irmão, a doença que você tem muitas vezes, o fruto dela, a raiz dela, é a falta de perdão. Isso aqui você não precisa nem procurar livro de algum padre, magistério da igreja, não. A psicologia vai nos falar. Muitas doenças psicossomáticas, por causa da falta de perdão, da pessoa que vai guardando rancor, guardando rancor, ódio das pessoas, aquilo vai passando por todo o corpo da pessoa e vai desenvolvendo doenças, quiçá tumores. Perdoe o teu irmão, a tua irmã, o teu
perdoe quem te ofendeu, perdoe. Reze por essas pessoas. Nosso Senhor fala, orai pelos vossos inimigos. Talvez, se você quiser, uma decisão tua, mas não seja necessário você chamar o fulano para fazer o lanche depois da missa, quando sair. Mas perdoar é orar pelos irmãos. Orai por quem nos persegue diante do nosso Senhor. Se essa pessoa fez mal para você, orai por ela e entregai a Deus. Perdoe. Não necessariamente você terá de conviver com ela e querer ser o melhor amigo ou o melhor amigo. Mas é orar por ela. Não guardar no corpo. Põe para fora essa falta de perdão em nome de Jesus. Porque como você quer receber o milagre de Deus, se dentro da talha que é o teu coração está cheio de mágoa, rancor e ódio pelas pessoas. Sexta talha de água que nós devemos encher, a humildade. Sim, meus irmãos, a humildade. Tiago 14,6 vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Talvez, em algumas situações, Deus não atende às nossas orações por causa da nossa soberba. Quantas vezes nós somos orgulhosos, cheios de nós mesmos, mas a palavra diz que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Meus queridos irmãos e irmãs, sejamos humildes. Sem Deus nós não somos nada. Nada. E quantas pessoas põem a sua confiança no dinheiro que tem, no estudo que tem, na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, no curso que fez na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Diababá, no concurso que passou, aí você ficou doente e morreu. E aí? Você nunca nada. Do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, diz nosso Senhor, se vier a perder a sua alma? Santo Afonso Maria de Ligório vai até nos ensinar um exercício, num livro chamado Preparação para a Morte. Ele vai falar, se você enterrar um corpo de alguém que foi rico na terra, e você desenterra um corpo de alguém que foi pobre, você não consegue dizer, esse aqui foi rico, esse aqui foi pobre. Está entendendo? Todo mundo vai virar pau, rico, pobre, o doutor e o analfabeto. Então, para que essa soberba? Quantas vezes, meus irmãos, até a nossa oração já começa com soberba, assim como o nosso Senhor nos ensina lá no Evangelho. Em que havia um publicano que lá no final da igreja falava: Senhor, eu não sou digno, Senhor, perdoa-me porque eu não presto, tem piedade de mim. Enquanto o outro fariseu orava lá no Senhor, me abençoa porque eu pago dízimo, me abençoa porque eu rezo 3 vezes durante o dia, me abençoa, Senhor Jesus, me abençoa Deus, porque eu faço jejum e não sou como esse publicano aí atrás, como um pecador. Muitas vezes a nossa oração começa assim: Nossa Senhora, atende o milagre porque eu rezei as 1000 Ave Marias, eu sou da Legião de Maria, eu rezo as Ave Marias, você tem que atender. Como assim? Muitas vezes a nossa oração já é soberba. Está fazendo sentido isso para você, meu irmão? Nossa oração já é soberba. Seja humilde. Sem Deus você não é nada. Até o desejo de querer o bem é graça de Deus. Porque nós, por nós mesmos, somos só pecado. São Paulo vai falar de um espinho na carne dele. E Deus, quando ele pede para Deus tirar o espinho da carne, Deus fala para ele: a minha graça te basta. Então seja humilde, meu irmão, na tua oração. Reconheça que é a graça de Deus que nos basta. Só a graça de Deus é que nos basta e nada mais. Porque eu sou da igreja, eu caminho, eu prego, eu oro, porque eu posso o dedo mindinho na pessoa, a pessoa repousa, porque eu sou ungido. Grande coisa. Quem realiza é Deus ou é você? Então muitas vezes, meus irmãos, nós começamos a orar mandando em Deus. Já percebeu que muitas vezes a nossa oração é assim? Porque a nossa oração, ao invés de reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso,
pedir a Deus porque nós não conseguimos, nós somos miseráveis, realiza essa graça porque tu és todo-poderoso. Não. Nós queremos rezar dando ordem a Deus. Deus realiza agora. E aí, quando nós estamos aqui na Igreja Católica, é uma oração de muitos assim, orgulhosos. Deus realiza isso agora. Aí, quando realiza, o que ele vai fazer? Vai lá para a igreja protestante do cara do chapéu lá, no boiadeiro, vai trocando de igreja em igreja. Porque nós queremos dar ordem para Deus. Assim como aquele fariseu, porque eu pago o dízimo, porque eu faço isso, faço aquilo. Meu irmão, nós sejamos humildes. Reconheçamos o nosso nada diante de Deus. Então, só recapitulando, primeira talha de água, a fé. A segunda, a oração. A terceira, a Eucaristia. A quarta, a confissão. A quinta, o perdão, perdoar. O sexto, a humildade. Meu irmão, se você encher isso na tua vida, se você encher o seu coração dessas três coisas, você verá o milagre de Deus. E mais do que ver o milagre de Deus, você será o milagre de Deus. Como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento. Ser tu uma bênção. E eu quero finalizar aqui, meus irmãos, dizendo por que Deus realizou esse milagre das bodas de Caná para a intercessão da Virgem Maria. Porque, olha, se o apóstolo Tiago está dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, eu quero dizer para você, meu irmão, que ninguém mais se humilhou diante da presença de Deus do que a própria Virgem Maria. Ela entregou o seu nada diante de Deus. Quando Deus criou a terra, o homem e a mulher, Adão e Eva se orgulharam, quiseram ser como deuses. E então veio a morte ao mundo. Mas quando o anjo aparece para Nossa Senhora, o anjo aparece saudando a ave cheia de graça. E aquela mulher cheia de graça, porque ela se humilha diante da presença de Deus. E ela não quis ser como Deus, ela não quis se envaidecer. E diante da notícia que ela recebe do anjo, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meu irmão, não tem ninguém que, assim como a Virgem Maria, tenha se humilhado diante da presença de Deus, porque ela reconheceu, como vai dizer o Cântico do Magnífica, ela reconhece que Deus olhou a pequenez de sua serva. Meu irmão, não tem criatura nenhuma que seja maior do que a Virgem Maria, porque Deus a elevou grandemente. Ela gerou o próprio Deus no seu ventre. Não tem ninguém maior do que ela, mas mesmo assim, ela se coloca diante de Deus como nada que ela é, por ser uma criatura. Ela é comparada com Deus é um nada. Ela não se ensoberbece, ela não se eleva, mas ela se coloca como a humilde escrava do Senhor. E se Deus resiste aos soberbos e concede a sua graça aos humildes, é por isso que mesmo a hora do milagre não tem chegado. Diante da humildade da sua serva, Deus realiza o milagre. Deus realizou um milagre por causa da humildade de sua serva, a Santíssima Virgem Maria. É por isso que Deus realizou o milagre. É por isso que Deus realizou esse milagre. E é por isso que Deus realiza todo o milagre que Nossa Senhora pede. Todo milagre. Finalizo contando um caso a Deus. Para a gente cantar essa canção e ficar a graça de Deus através da Virgem Maria. Santa Germana Galvani estava rezando para a conversão de um pecador público, alguém que estava à beira do inferno. E o diretor espiritual de Santa Gema viu ela rezando, ela em oração, e ela viu Santa Gema em êxtase. Ele viu Santa Gema em êxtase. E ela viu ela orando a Nosso Senhor. E Nosso Senhor dizia que não ia dar graça para aquele pecador se converter, porque ele era muito obstinado no pecado. Sabe qual foi a reação de Santa Gema? Santa Gema falou para Jesus: Senhor, eu sei que eu sou pecadora. O Senhor não consegue essa graça porque eu não mereço, porque eu sou pecadora. Mas eu peço, Jesus, essa graça pela tua mãe, Senhor. É pela vossa mãe santíssima que eu peço essa graça.
O diretor espiritual, que era em êxtase por ter essa conversa com Jesus, de repente ouve a porta bater. Quando ele abre a porta da igreja, era o pecador que Jesus chama essa por ele, contrito, pedindo ao padre que o confessasse porque ele queria mudar de vida. Meu irmão, pede a mãe que o filho, mais forte, pede a mãe que o filho, pede a mãe que o filho. Irmão, minha irmã, muitas vezes nós não somos dignos, mas pede a Nossa Senhora que por ela Jesus não vai negar. Fica de pé e com essa canção possamos entregar a Deus através da vida, as mãos da Virgem Maria, os nossos futuros filhos. Vai entregando a tua vida a ela. Você sabe qual é a tua dificuldade, qual é a tua dor. Você sabe qual é o teu sofrimento. Você sabe mais do que ninguém o que você veio buscar aqui. Então, até mesmo antes de cantar, eu já peço a você que com a tua voz você já possa suplicar a Deus. Suplicar a Virgem Maria a graça do milagre é o que você veio buscar aqui. Ó grande Mãe de Deus, nós estamos aqui nessa noite para suplicar o milagre. Mãe, olha que quantos dos teus filhos estão aqui, quantos dos teus filhos estão precisando, Mãe Santíssima, de um milagre hoje. Quantos, ó Imaculada, estão desesperados. Ó Imaculada, quantos estão necessitados de água já vazias, porque não rezam mais, porque não têm fé. Mas sabendo, Mãe Santíssima, que vós sois a onipotente noite aqui, as bênçãos dos milagres de Deus. Olhai para as necessidades dos seus filhos que aqui hoje milagre, realiza abundantes graças na nossa vida hoje. Quem ora no Espírito vai orando, vai reconhecendo a sua pequenez. Deixe que o próprio Espírito vá orando em você. Senhor Jesus, é pela vossa mãe que pedimos, Senhor Jesus. Transforma a nossa vida, como transformaste a minha. Transforma essa doença em vida. Transforma, Senhor Jesus. Manifesta a tua glória para que aqueles que estão fracos na fé possam crer. Curai essa doença. Converter esse pecador. Manifesta a tua glória. Hoje a basúria canta para a basúria. A basúria canta para a basúria. Cantemos com fé.
esquecendo de esperança em Deus, nas promessas daquele que se iniciará. Meus irmãos e irmãs, nós estamos diante daquela que acreditou. E quando eu pensava nessa pregação, eu queria muito era isso da área da fé. Quantas vezes nos falta fé, meus irmãos? E estamos diante da Virgem, que é aquela que acreditou. Por isso, peça a Nossa Senhora essa graça da fé. E peça a ela a manifestação. Ela acreditou, ela teve esperança, creia, o milagre vai acontecer. Ó Senhor Jesus Cristo, nós pedimos pela fé da Virgem Maria, pelos méritos da redenção de Nossa Senhora, realiza o milagre para essas pessoas, Senhor Jesus. Mas a graça maior que eu peço, Senhor, é a fé. Derrama hoje aqui, Senhor Jesus, nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que acompanham nas redes sociais. Derrama a fé, Senhor Jesus. Derrama a fé para que hoje mesmo possamos contemplar milagres. Ore a lavassura e a câmara da lavassura. Nossa Senhora acreditou, meus irmãos. Acredite, acredite, acredite. Acredite que Deus está realizando uma obra nova na tua vida. Você que nem queria hoje aqui, você está. Você estava se sentindo muito fraco, muito fraco. Mas Deus te levanta hoje novamente. Deus te levanta, fortalece a tua fé. Receba em nome de Jesus. Ore a lavassura, canta a lavassura. Ore a lavassura, canta a lavassura. Ore a lavassura, canta a lavassura. Ore a lavassura. Quantos aqui estão na situação de que não recebem o que necessitam porque não pedem? Clamai, orai, continue orando, você que é o Espírito, orai, clame, fortalece esses joelhos vacilantes, eu sei que fortalece o coração, continua orando, continua suplicando, continua pedindo, continua com fé. O que pedires ao Pai em oração com fé, receberei. Ore a lavassura, canta 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 a lavassura. Retira de nosso meio a timidez. Ore a lavassura, canta a lavassura. Sobre a lavassura, a lavassura, a lavassura. Ora a lavassura, canta a lavassura. Ora a lavassura, a lavassura. Ora a lavassura, canta a lavassura. Ora a lavassura, a lavassura. Canta a lavassura, canta a Hoje é chegado o fim da tormenta. Creia em mim, creia, meu amigo. É chegado o fim da tormenta. Ore a lavassura, canta a lavassura, canta a lavassura. Sobre a canta a lavassura. E a clara conceição, sabendo que tudo que pedes a Jesus, vós recebeis, pedi a nós a graça da perseverança final, pedi para nós a libertação do mal. Ó Imaculado,
manifestar o teu amor em nossa vida, manifestar o teu amor nessa pessoa que se sentiu abandonada por nós, porque orou e não foi ouvida naquele momento. Na verdade, a mãe ela foi ouvida, mas a graça que ela pedia não era para aquele momento, não era para aquela situação, e ela não entendeu. Manifeste na vida dessa pessoa agora a possibilidade do teu amor de mãe, da tua misericórdia. Glória. Você que não entendia o sofrimento que você passou, você agora entende. Você agora entende, não se culpa. Deus te alcança por nosso Senhor. Receba a misericórdia de Deus. Glória. E olhando para a imagem da Santíssima Virgem, eu vou fazer essa oração de Santo Afonso e você vai repetir, encerrando esse momento de graça, onde você vai colocar as suas maiores intenções nesse Kairos. Talvez o que você pede, Deus não realize hoje, talvez amanhã, Deus sabe o tempo. Mas saiba que aquilo que você mais precisa, Deus alcança. Inclusive, assunto que muitas vezes eu tenho rezado, principalmente com o anjo da guarda, porque eu não conheço a vontade de Deus. Meu anjo da guarda conhece, então eu peço para o meu anjo pedir ao Senhor aquilo que eu mais preciso hoje. Então, com essa oração, você saiba que a Virgínia roga por ti. Se você não receber hoje o que você pede, saiba, de mãos vazias você não vai sair. Você talvez vai sair, talvez não, com toda certeza, vai sair com mais do que você pediu, amém? Então repita comigo. Senhora minha, poderosíssima, os temores que me inspiram, a minha salvação é eterna. Quando me conforta a confiança, quando a voz recorro e penso, minha mão, nos tesouros de graça e de ternura que estão em vós, de uma parte, São João Damasceno me chama, oceano de graças, São Boaventura te chama, vasto reservatório, onde se acham reunidas todas as graças, fonte de graça e de toda consolação, plenitude de todos os bens, e de outra parte, vejo que estão inclinados a fazer o bem, que segundo São Boaventura, vos ofendeis quando não vos pedimos graças. Rainha da graça, da sabedoria e da clemência, sei que conheceis melhor do que eu as necessidades de minha alma, e que o vosso amor que me tendes é muito superior ao que vos consola. Sabeis qual a graça que hoje vos peço? Obtende-me a graça que sabeis ser a mais útil para a minha alma. Rogai a Deus que se digne de me atender e satisfeito fique.
Meu Deus, concedei as graças que Maria nos implora. Pai, salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. A vós bradamos os venerados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. O que Deus tem para realizar em nós através da Virgem, ninguém ainda viu, estudou ou contemplou. Deus tem grandes coisas para realizar em nossa vida por meio da Imaculada. Amém? Amém? Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Deus! Aplauda forte! Viva Nossa Senhora! Viva! Foi bom ou não foi? Eu contei, né? Primeiro dia, hein? Já temos mais 6 dias. Estão preparados para isso tudo? Quero só ver. Irmão, muito obrigado pela sua vida, pela sua oferta hoje. Deixa eu falar da nossa mãe, né? Porque nós podem sentar. Nós, em nome do Wellington, da organização do Cairós, nós agradecemos pela sua vida, né? Pela sua oferta, por essa pregação, porque eu tenho certeza que nada foi seu. Tudo foi ela. Nós não somos agraciados, que nada é nosso, né? Tudo é dela. Então nós entregamos a você essa lembrança. Em nome do Cairós, agradecemos a você também com uma oração, né? Uma Ave Maria por ele, pelo menos, não é isso? Vamos rezar por ele? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Pode se sentar um pouquinho, eu tenho uns breves avisos para vocês, tá bom? Eu vou deixar essa massa do vídeo de ninguém. Como é? Eu não posso passar. É rápido que eu vou dizer. A primeira coisa é que hoje é só o primeiro dia. Né? Acabei dizendo para vocês que é só o primeiro dia de 7 dias de graça. Então, nós somos convidados a colocar hoje o nosso coração entregue a Deus, abrir o coração. De verdade, hoje é como se nós entrássemos em retiro. Durante 7 dias. Imagina se Deus derramar uma graça por cada dia na tua vida hoje. Mas você tem que suplicar, você tem que pedir. Você também que acompanha pelo Facebook da paróquia também pode pedir a graça, porque você também vai ser alcançado. Tá bom? Nossa missa começará às 19h30, tá bom? Pontualmente, o padre acabou de chegar. Também queria dar um aviso a vocês que estamos vendendo lá fora as camisetas do Cairós esse ano. Deixa eu ver. Ana, pega ali para mim aqui, em frente à mesa desse som aqui, ó. E um pacotinho junto. Isso. Por favor. Ó, a camiseta do Cairós esse ano. Vocês estão vendo? Bonita, né? Pois é, estamos vendendo lá fora, está custando R$30 a camiseta, tá bom? Para quem quiser. Vou deixar aqui para vocês verem. Camiseta. E o kit, tá bom? Com a água, o óleo e o sal. Que na sexta-feira o Padre Carlos Alexandre, que vai celebrar conosco aqui, ele vai abençoar para nós. Tá bom? Então, se você quiser lá fora, está custando R$5 o pacotinho. Com esses 3 sacramentais, que serão sacramentais, né? Depois vou abençoar. Nós temos também a nossa lanchonete, um delicioso caldo de feijão, né? Desse frio aquecer um pouquinho a gente, né? A canjica, beijinho, rosquinha, enroladinho de salsicha, suco e refrigerante, tá bom? Então, ainda falta mais ou menos meia hora da missa, né?
Dá tempo de você comer um pouquinho, né? Sem quebrar o seu jejum eucarístico, né? Que é de 1 hora antes da comunhão. Tá bom? Dá para vocês irem lá fora. Outra coisa que eu queria informar vocês, a gente está confundindo, a gente deve estar confundindo, né? Quem colocou o nome na lista hoje, não é para vir só para a missa. Começa às 17h30 a pregação. Tá? Então, se você colocou o seu nome lá, esteja aqui às 17h30, tá bom? De segunda até sábado, começa de 17h30, aí tem um momento de oração, a Santa Missa e a adoração no final. Vai até umas 9h30, 10 horas, mais ou menos isso. No domingo, começará às 8h30 da manhã e vai até de noite, tá bom? Com a Santa Missa também. Então, nos programemos, se você fez a sua inscrição, por favor, não falte. Claro, se você tiver alguma coisa, doença, alguma coisa assim, tudo bem. Mas se não tiver, for só por preguiça mesmo, Deus está vendo, né? E você estaria ocupando o lugar de outra pessoa que poderia estar aqui. Então, vamos chegar no horário, vamos ser diligentes com relação a isso, né? Outra coisa, eu quero fazer um vídeo, eu vou fazer uma pesquisa de opinião para vocês aqui. Para vocês, está bom nessa altura o som? Tá? Lá atrás tá bom? O pessoal do Disco lá, que lá no fundo. Tá bom, né? Então tá bom. Qualquer coisa, se alguém sentir alguma coisa assim, vai estar muito alto, me avisa, tá bom? Que eu for lá e não deixe não. Tá bom? Outra orientação também, que eu tenho quase certeza que o padre vai falar isso na hora da comunhão, mas eu vou reforçar logo antes. Na hora da fila da comunhão, vocês vão fazer a fila aqui, né? No espaçamento. O que acontece? Não vai receber a comunhão assim, ó, tá aqui, com sua máscara na mão, você vai pegar Jesus com a máscara. Não. Você coloca aqui. Você vai comungar? Apenas faça isso aqui, ó. Só deixando aqui. Estenda a sua mão e comungue. Porque é perigoso se você estiver com a máscara na mão, Jesus cai no chão. Eu não quero fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu não quero. Tá bom? Então vamos ter esse zelo. Eu tenho certeza que o padre vai dar outras orientações, mas eu só estou reforçando de agora. Tá bem? Eu acho que eu falei tudo. Falei até demais. Tá. E comungar na frente do padre ou do ministro que foi entregado. Não sai com Jesus na mão aqui e vai lá para fora, porque tem gente que faz isso. Pode ter certeza. A guardião ou vai até você. Fala assim, meu filho, comungue. Tá bom? Então, não queremos passar por isso, né? Então, sejamos respeitosos com a Eucaristia. Vamos manter o espírito de oração, Santa Missa. Jesus está aqui na capela. Quem quiser ir rezar um pouquinho também, acho que não tem problema, né? Ir lá rezar. Mas vamos manter o espírito de oração, tá bom? Por favor. Daqui a pouquinho a nossa missa começa, tá bom? Então, logo mais, viveremos um momento de muitas graças, né? No nosso primeiro dia. Você que acompanha também pelo Facebook. Aguarde um pouquinho que daqui a pouco nós começaremos a Santa Missa. Amém?